Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Todos nós temos presenciado o que vem acontecendo nos últimos anos, na política brasileira, especialmente depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E nós temos presenciado, inclusive, o envolvimento do Poder Judiciário, que diz respeito ali ao STF e ao TSE, na política brasileira como nunca tinha acontecido antes. E um dos ícones desse cenário político, infelizmente, nós temos que falar que ministros do STF e do TSE estão agindo de forma política. Um dos ícones desse cenário é o ministro Alexandre de Moraes. Diria até que é, junto ali do Barroso, os dois ícones, deste cenário. E eu estava dando uma olhada aqui na internet, pesquisando sobre o Alexandre de Moraes, e eu encontrei aqui uma matéria interessante de 5 anos atrás. Aliás, amanhã faz 5 anos que foi publicado esta matéria na Veja, e eu vou mostrar aqui para vocês. Relembre 10 controvérsias envolvendo Moraes, indicado ao STF. Isso no dia 6 de fevereiro de 2017, essa matéria. Aí nós temos aqui a matéria da Veja, Então, o que diz lá? Escolhido pelo presidente Michel Temer para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, de 49 anos, teve até agora a trajetória controversa na vida pública. Do corte de maconha no Paraguai a desencontros em série durante a crise penitenciária deste ano, passando pela caça a terroristas, entre aspas, durante as Olimpíadas e a acusação de ser advogado do PCC. O ministro, cuja atuação dividiu opiniões e chegou a correr risco de demissão por Temer, agora será sabatinado pelo Senado e pode ser o substituto de Teori Zavascki, morto no último dia 19 em um acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro. Relembra então 10 polêmicas na carreira de Moraes. A primeira, Febem e prejuízo milionário. Procurador do Ministério Público de São Paulo, Moraes ganhou destaque pela primeira vez quando assumiu a Secretaria Estadual de Justiça, no governo de Geraldo Alckmin, do PSDB, entre 2002 e 2005. Na função, ele acumulou a presidência da extinta Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, FEBEM, atual Fundação Casa. Em fevereiro de 2005, Moraes anunciou a demissão de 1.674 funcionários da Fundação, acusados de maus tratos contra os internos, em um plano radical para acabar com os torturadores. Em menos de 2 anos, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a ação do governo e ordenou a readmissão de todos os funcionários. A demissão e recontratação gerou um prejuízo ao poder público estimado à época em mais de 30 milhões de reais. Então tem 2 coisas aqui interessantes que a gente vai comentar nessa primeira polêmica aqui do Alexandre de Moraes na vida pública. Ele foi secretário estadual de Justiça no governo Geraldo Alckmin. Isso aqui é um ponto que nós temos que destacar. Por quê? Porque agora nós temos no cenário um Alexandre de Moraes, ministro do STF, que vai ser o presidente do TSE durante as eleições. Ele que vai coordenar essas eleições, vai presidir o TSE durante essas eleições de 2022. E nós teremos no cenário, possivelmente, se o ex-presidiário for candidato, o ex-presidiário está querendo colocar ali o Geraldo Alckmin, eles já fizeram até um jantar juntos para tratar sobre isso, como vice do ex-presidiário. E aí nós teremos, então, um candidato a vice ali, numa chapa, que foi, quando governador, quem nomeou o Alexandre de Moraes como secretário estadual de Justiça no seu governo. E nós temos aqui também o Alexandre de Moraes, que demitiu os funcionários lá da FEBEM, 1.674 funcionários da antiga FEBEM. E depois, em menos de 2 anos depois, o Supremo Tribunal Federal considerou que foi ilegal essa demissão, que ele não provou que os funcionários certamente, ele não provou que eles torturavam os internos, e aí
deu um prejuízo para os cofres do estado de São Paulo em mais de 30 milhões de reais. Esse é o Alexandre de Moraes, que continua sendo polêmico e controverso. A polêmica número 2 é essa: o supersecretário de Kassab. Em 2007, filiado ao DEM, Alexandre de Moraes se tornou um dos principais nomes da administração do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, à época do DEM e hoje do PSD. Olha só o absurdo. De uma vez só, Moraes assumiu 4 cargos. 4 cargos o Moraes assumiu, de uma vez só. Secretário de Transportes, secretário de Serviços, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, e presidente da São Paulo Transporte, a SP Trans. À época, os poderes lhe renderam o apelido de supersecretário, quase um primeiro-ministro da cidade de São Paulo. Com as 4 funções, ele sozinho era responsável por tudo que envolvia trânsito, transporte público, limpeza e zeladoria urbana, lixo, varrição, etc. E serviços funerários. O orçamento? Cerca de 5 bilhões de reais anuais. Em 2010, começou o ano como um nome provável para a sucessão de Kassab. No final, se desentendeu com o prefeito e deixou os 4 cargos. Olha só o absurdo que é a vida pública do Alexandre de Moraes. Olha só o que esse cara gosta de poder. A terceira polêmica aqui é advogado do PCC. Afastado de Kassab, Alexandre de Moraes passou a liderar um dos mais famosos escritórios de advocacia de São Paulo e mudou de partido, saindo do DEM e migrando para o PMDB. Em 2014, retornou à vida pública novamente sob as mãos de Geraldo Alckmin, agora dirigindo a Secretaria de Segurança Pública, foi o que eu já falei lá atrás. Pouco depois de assumir, no entanto, teve que enfrentar as acusações de ligações com a facção Primeiro Comando da capital PCC. O escritório ao qual pertencia Moraes advogou para a cooperativa de vans Transcooper, uma das empresas acusadas de fazer parte de um esquema de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, em ao menos 123 processos na área civil. Está escrito na área civil, mas deve ser na área civil. Em sua defesa, o então secretário alegou que renunciou a todos os processos nos quais advogava quando assumiu a Secretaria de Segurança Pública e que nem ele nem seus sócios prestaram serviços a pessoas acusadas de fazerem parte do crime organizado, apenas a pessoa jurídica da cooperativa. No entanto, Moraes segue lutando contra a pecha de advogado do PCC. A quarta polêmica, repressão policial. Em janeiro de 2016, Moraes esteve no centro de uma polêmica a respeito da atuação da Polícia Militar na repressão de manifestações de rua. Naquele momento, governo e prefeitura haviam se juntado na defesa do reajuste das tarifas do transporte público, ônibus e metrô. Liderados pelo movimento Passe Livre, protestos de rua combatiam o aumento das passagens. As manifestações foram coibidas pela ação policial, inclusive com o uso absolutamente justificável de bombas de gás, segundo Moraes. À frente da Secretaria de Segurança Pública, ele defendeu que protestos que não fossem notificados previamente seriam reprimidos. Para muitos analistas, a violenta repressão policial levou aqui está escrito errado, mas acabou dando mais gás às manifestações de rua. Olha, eu não vou ler todas as 10, porque vai ficar muito longo, é um texto bastante longo, mas vou deixar o link no primeiro comentário, vou deixar fixado no topo dos comentários ali, o link dessa matéria da Veja, lá de 2017. E aí vocês podem ler na íntegra. Eu estou lendo aqui só as partes mais importantes e mais polêmicas que eu achei sobre o Alexandre de Moraes. Então peço a compreensão de vocês para que eu possa ler, vai ficar um pouco longo, mas é muito interessante a gente saber tudo sobre o ministro Alexandre de Moraes e por que então que nós temos essa perseguição que ele está fazendo ao presidente da República. Uma das polêmicas que eu achei interessante foi essa número 7, terrorismo na Olimpíada. No dia 21 de julho, o ministro da Justiça convocou uma entrevista coletiva para falar sobre uma suposta célula de organização do Estado Islâmico que planejaria um atentado terrorista nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.
Apenas um dia antes, Moraes havia declarado que a criminalidade no Brasil preocupava mais que terrorismo. Na coletiva, o ministro se contradisse em várias oportunidades. Deu pompa ao anúncio da operação hashtag, nome dado à caça aos supostos terroristas, mas na sequência ressaltou que os presos eram amadores e sem preparo. A número 8, falou demais. Como ministro da Justiça, Alexandre de Moraes tem sob seu comando a Polícia Federal e a obrigação de guardar sigilo a respeito de operações e investigações em curso. Durante o evento da campanha de Duarte Nogueira, do PSDB, à Prefeitura de Ribeirão Preto, o ministro contou a integrantes da organização Movimento Brasil Limpo que ocorreria uma nova fase da Operação Lava Jato. Teve a semana passada e esta semana vai ter mais. Podem ficar tranquilos. Quando vocês virem esta semana, vão se lembrar de mim, disse o Alexandre de Moraes. No dia seguinte, a Polícia Federal realizou a Operação Omertá, que prendeu o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Além do ministério no governo Lula, Palocci foi prefeito justamente de Ribeirão Preto em 2 mandatos e adversário histórico de Duarte Nogueira. À época, o presidente Temer repreendeu o ministro pelas declarações. Olha só, o Alexandre de Moraes não guardava sigilo nem das operações policiais. A 9, desmentido. Essa aqui é bem interessante. Moraes começou 2017 enfrentando uma das maiores crises penitenciárias da história recente do Brasil. Como gestor de crise, no entanto, passou por situações difíceis ao ser 2 vezes desmentido por governadores de estado. Olha só. Após a primeira rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, em Manaus, Moraes descartou veementemente haver duelo entre facções no presídio. Na sequência, o governador do Amazonas, José Melo, veio a público desmentir o ministro, dizendo que sim, havia 2 facções rivais na unidade prisional, o primeiro comando da capital e a família do norte, e que esta tinha sido a responsável pela matança de 56 presos. Acho que todo mundo se lembra desse caso aqui. Dias depois, quando outra rebelião ocorreu, agora em Roraima, o ministro negou que o Estado tivesse pedido ajuda do governo federal para ajudar na segurança nos presídios. Logo depois, a governadora Sueli Campos, do PP, desmentiu a versão do titular da Justiça, divulgando uma cópia do ofício enviado ao secretário, em que pedia a ajuda da Força Nacional e a negativa de Moraes. Aí tem aqui a cópia do ofício que foi enviado. Então você vê que o Alexandre de Moraes, ele era um mentiroso, inclusive, né? Porque ele mentia e as pessoas desmentiam ele, e a governadora de Roraima desmentiu ele, inclusive mostrando uma cópia de um ofício que ela tinha mandado para ele. Então, esse é o nosso ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, que vive perseguindo o presidente Jair Bolsonaro. A número 10 aqui balança, mas não cai. A crise penitenciária quase derrubou Moraes. As declarações feitas com demora e atrapalhadas e a dificuldade em dar um ponto final às rebeliões fizeram com que o ministro fosse considerado na berlinda por pessoas próximas ao presidente Temer. Outros ministros, como Raul Jungmann, da Defesa, e Sérgio Echegói, Segurança Institucional, foram escalados para assumir ações contra a crise e chegou a se falar na criação de uma nova pasta exclusiva para a segurança pública. No entanto, com a admiração de Temer, que gosta de seu estilo xerifão, olha só, o Temer gosta do estilo xerifão do Moraes. O ministro foi ganhando novas chances e permaneceu no cargo. Temer, que também foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, vê, inclusive, semelhança entre os dois. Com a nomeação para a Suprema Corte, para a qual o presidente também já foi cogitado, resolvem-se 2 problemas. O presidente coloca um aliado no STF e se livra de ter de lidar com futuras polêmicas que Moraes pudesse causar se permanecesse. E aí, que tal? Dá para conhecer um pouquinho o que é o Alexandre de Moraes lendo essa matéria da Veja. Que absurdo que é um indivíduo como esse ter sido nomeado para ministro do STF. O Temer nomeou ele porque gostava do estilo xerifão dele.
né, e achava ele muito parecido, inclusive, com o próprio Temer. E por isso que o Temer resolveu nomear o Alexandre de Moraes para ministro do STF. E ele foi ali sabatinado no Senado, foi aprovado e hoje ele é o ministro do STF e será o presidente do TSE nas eleições deste ano. O que esperar das eleições deste ano para presidente, com um ministro do TSE, presidente do TSE, que foi secretário de Segurança Pública do governo Alckmin, que será vice em uma chapa, possivelmente será vice na chapa do ex-presidiário. Será que terá alguma legitimidade, será que terá alguma isenção o Alexandre de Moraes para presidir o TSE durante essas eleições? Com certeza ele não vai se declarar suspeito para ser presidente do TSE durante as eleições, onde o Alckmin fará parte de uma das chapas, né? Com certeza não. Então nós podemos esperar o quê com essas urnas eletrônicas, que não são auditáveis? Não adianta o Barroso vir com chilique, dando chilique e falando que essas urnas são auditáveis, porque não são. E nós teremos, além de tudo isso, Alexandre de Moraes presidindo essas eleições. Então, meus amigos, a coisa é preocupante demais. Cada vez mais que a gente se lembra e relembra do que Alexandre de Moraes já fez na sua vida pública, se torna ainda mais preocupante o que ele é capaz de fazer. Basta ver o que está acontecendo agora, essa perseguição que ele tem feito ao presidente da República. Então, meus amigos, era isso. Eu peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.